Olá, tudo bem? Eu sou a professora Franciele, professora do primeiro e segundo ano de Teoria Musical. Hoje nós estaremos vendo os conteúdos da página 6. Então, primeiramente, iniciaremos nossa aula fazendo um resumo geral dos intervalos simples aprendidos na aula anterior. Então, primeiro, nós vamos ver a sonoridade e também lembrar a quantidade de tons e semitons no intervalo de primeira justa. Então, primeira justa é 0. Não temos tom e nem semitom, porque nós temos duas notas colocadas uma ao lado da outra e elas são a mesma nota. Então, a sonoridade de uma primeira justa. Agora, nós vamos ver segunda menor. Segunda menor, temos meio tom. Segunda maior. Segunda maior, temos um tom. Agora, nós vamos ver o intervalo de terça maior. Terça maior, nós temos um tom e meio. Intervalo de quarta justa. Nós temos agora 2 tons e meio. Intervalo de quinta justa. Nós temos agora 3 tons e meio. Intervalo de sexta menor, nós temos 4 tons. Intervalo de sexta maior, nós temos 4 tons e meio. Intervalo de sétima menor, nós temos 5 tons. Intervalo de sétima maior, nós temos 5 tons e meio. Intervalo de oitava justa, nós temos 6 tons. Na página 6, ainda, nós temos agora exercícios complementares ainda sobre os intervalos simples. Então, agora eu vou exemplificar no quadro para vocês lembrarem como devem resolver. Então, no exercício 1, vocês devem classificar os intervalos. Então, aqui no quadro eu já tenho o primeiro exercício que vocês têm ali no exercício 1. Então, eu primeiro preciso saber quantas notas eu tenho aqui. Eu tenho 2 notas escritas, mas eu preciso saber se não tenho mais nenhuma nota entre elas. Então, eu tenho a nota Dó e o Si. Não tenho nenhuma nota escrita entre Dó e Si. Então, aqui eu tenho um intervalo de segunda. Agora, eu preciso descobrir se é um intervalo de segunda maior ou segunda menor. Então, vamos fazer a colinha para a gente descobrir quantos tons e semitons nós temos. Eu tenho Si e eu tenho o Dó. Si para Dó é semitom. Semitom é uma segunda menor. Agora, eu preciso saber se o meu intervalo é ascendente ou descendente. Então, eu estou na nota Dó e indo para o Si. Então, eu estou fazendo a escala descendente, Dó, Si. Então, é uma segunda menor descendente. Agora, o exercício 2. No exercício 2, vocês vão formar os intervalos pedidos. Então, o primeiro exercício que vocês têm na apostila, no número 2, está aqui também. Então, eu vou resolver, vocês resolvem os demais sozinhos. Então, agora tem que tomar cuidado, pois eu estou na clave de Fá na quarta linha. Então, eu tenho a nota Dó. E ali está pedindo no exercício uma terça menor abaixo. Então, eu tenho a nota Dó e eu tenho que contar uma terça abaixo. Então, eu tenho Dó, uma terça abaixo, Dó, Si, Lá. Então, a terça abaixo de Dó é Lá. Agora, nós temos que contar os tons e semitons para saber se eu preciso mexer nesse intervalo ou não. Então, vamos ver quantos tons e semitons nós temos. Lá para Si, tom. Si para Dó, semitom. Um tom e meio.
um tom e meio é uma terça menor, então não precisa mexer nesse exercício, não precisa colocar alteração. Nem sustenido, nem bemol, a gente deixa as notas naturais. Nesta mesma página, nós vamos dar início agora aos intervalos aumentados e diminutos. Então, primeiro nós estaremos vendo os intervalos aumentados. Então, os intervalos aumentados são aqueles que têm um semitom cromático a mais do que os justos ou maiores. Então, eu tenho um intervalo justo e, se eu colocar um semitom a mais, eu terei um intervalo aumentado. Se eu tiver um intervalo maior e colocar um semitom a mais, eu terei um intervalo aumentado também. Então, a gente vai ver alguns exemplos de como a gente vai transformar esses intervalos em intervalos aumentados. Então, aqui nós temos na clave de Sol a nota Dó e a nota Mi. Então, nós vamos contar para ver quantos tons e semitons nós temos. Então, Dó, Ré e Mi. Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. Então, primeiro eu tenho 3 notas. Então, é uma terça. Eu tenho 2 tons, então é uma terça maior ascendente. Porém, agora eu quero transformar essa terça maior em uma terça aumentada. Então, eu preciso mexer em uma das 2 notas para transformar em terça aumentada. Como eu tenho uma terça maior, então eu vou pensar em subir a nota que está em cima, tá? Para eu poder aumentar esse intervalo ali. Então, eu tenho Dó e Mi. Mexendo na nota Mi, eu tenho que subir. Para eu subir a nota Mi, eu vou colocar um sustenido. Então, Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. E agora, até o Mi sustenido, do Mi natural para o Mi sustenido, eu tenho mais um semitom. Então, eu tenho 2 tons e meio. É uma terça aumentada acima. E agora eu vou mostrar um exemplo pegando de uma terça menor, que nós também podemos transformar em intervalo aumentado. A gente pode também partir dos intervalos menores para transformar em aumentado, só que aí a gente tem que pensar em aumentar 2 vezes esse intervalo. Do menor passa para o maior e depois para o aumentado. Então, aqui eu tenho a nota Mi e a nota Sol. Mi para Fá é semitom, Fá para Sol é tom. Então, seria uma terça menor. Se eu mexer nesse intervalo e colocar um bemol na nota Mi que está embaixo, eu vou aumentar um pouquinho esse intervalo. Então, se eu colocar um bemol aqui, vai se transformar em 2 tons. E 2 tons é uma terça maior. Mas se eu mexer mais um pouquinho nesse intervalo e descer mais um pouquinho o Mi e colocar aqui um dobrado bemol, então eu vou ter uma terça aumentada. Ascendente. Agora vamos ver o próximo exemplo. Eu tenho a nota Fá e a nota Dó. Então, nós vamos ver quantas notas nós temos ali para ver qual o intervalo é e quantos tons e semitons. Então, Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Lá para Si, tom. Si para Dó, semitom. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 notas, então é uma quinta. E eu tenho 3 tons e meio, então é uma quinta justa. Então, quinta justa. Só que eu quero transformar esse intervalo num intervalo aumentado. Então, eu preciso acrescentar aqui mais um semitom. Então, eu quero transformar esse intervalo em quinta aumentada mexendo na nota que está em cima, que é a nota Dó. Então, eu tenho que subir essa nota. Se eu abaixar, ela vai encolher o intervalo. Então, subindo Dó, eu vou colocar um sustenido. Então, agora eu tenho aqui no lugar da quinta justa, uma quinta
aumentada. E se eu for fazer uma quinta aumentada, só que mexendo na nota Fá e não na nota Dó, o Fá está embaixo. Então, eu tenho que pensar agora, não posso pensar em subir o Fá, porque senão eu vou encolher o intervalo. Eu tenho que pensar em descer. Então, ao contrário do que a gente fez aqui anteriormente, agora eu tenho que descer, então eu vou colocar um bemol. Então, eu tenho uma quinta aumentada também ascendente. E agora nós veremos os intervalos diminutos. Então, os aumentados, eles têm um semitom cromático a mais do que os maiores ou justos, e os diminutos, eles vão ter um semitom cromático a menos do que os menores ou justos. Então, vamos ver no exemplo como que vai ficar. Então, ali eu tenho a nota Fá. E vou colocar aqui a nota Ré. Então, vamos ver qual é o intervalo que eu tenho do Fá para o Ré. Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. Eu tenho 3 notas, então uma terça e um tom e meio. Então, é uma terça menor. Só que eu quero encolher esse intervalo e transformá-lo em diminuto. Então, o que eu devo fazer? Eu vou, para mexer no meu intervalo, pensando na nota Ré. Então, eu vou manter o Fá que está em cima, o Ré está embaixo. Então, o que eu tenho que fazer com o Ré que está embaixo para encolher o intervalo? Eu tenho que subir. Se eu descer, eu vou aumentar. E agora, nós temos que diminuir. Então, eu vou subir. Então, para eu subir o Ré, eu vou colocar ali um sustenido. Então, agora eu tenho aqui uma terça diminuta. Agora, nós vamos ali na clave de Fá e nós temos a nota Sol. E agora eu coloquei aqui a nota Dó. Então, nós vamos ver quantas notas e quantos tons e semitons nós temos ali. Então, do Sol para o Lá, nós temos tom. Do Lá para o Si, nós temos tom. Do Si para o Dó, nós temos semitom. Então, eu tenho 2 tons e um semitom e 4 notas. Então, aqui eu tenho quarta justa. E agora eu quero encolher esse intervalo para transformá-lo em diminuto. Então, a nota Sol está embaixo, a nota Dó está em cima. E eu quero mexer nesse intervalo na nota Dó. Então, o que eu vou fazer com a nota Dó que está em cima? Eu tenho que descer. Para eu descer, para poder encolher o intervalo. Se eu subir, o intervalo aumenta. Então, eu vou descer. Para eu descer a nota Dó, eu vou colocar aqui um bemol. E também eu posso pegar a partir de um intervalo maior, mas daí para eu pegar do intervalo maior, eu tenho que pensar do mesmo jeito que eu pensei nos aumentados, que eu tive que aumentar 2 vezes. Agora eu vou diminuir 2 vezes até chegar no diminuto. Então, vamos pegar aqui o exemplo Fá e Lá. Fá para Sol, tom, Sol para Lá, tom. 2 tons. É uma terça maior. Se eu colocar aqui um bemol, o Lá está em cima, ele desceu, então virou terça menor, um tom e meio. Agora, se eu colocar aqui um dobrado bemol, ele desceu mais uma vez. Então, agora eu tenho um intervalo de terça diminuta. Tá? Então, aqui temos terça diminuta. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai resolver os exercícios. Então, vou fazer ali o primeiro exercício do número 1 e o primeiro exercício do número 2, para vocês entenderem como que vocês vão fazer. Então, no número 1 é para classificar o intervalo. Então, nós temos as notas na clave de Sol,
o Fá e o Lá sustenido. Então, eu vou contar primeiro. Fá, Sol, Lá, intervalo de terça. Agora, vamos ver os tons e semitons. Então, esquece um pouquinho a alteração, conta as notas naturais primeiro. Fá, Sol e Lá. Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Eu tenho 2 tons, só que foi acrescentado mais um sustenido. Então, se fosse 2 tons apenas, seria uma terça maior, mas eu tenho mais um sustenido. Então, aqui eu tenho mais um semitom. Então, é 2 tons e meio. Então, está acima de uma terça maior. Então, é uma terça aumentada. E as minhas notas estão subindo. Então, terça aumentada acima, ascendente. No exercício número 2, vocês devem formar os intervalos pedidos. Então, agora vocês vão estar na clave de Fá, na 4ª linha. E a primeira nota que nós temos ali é a nota Sol. O intervalo pedido é o intervalo de segunda aumentada descendente. Então, primeiro eu vou formar uma segunda. Eu estou no Sol, eu vou para a nota Fá, descendente. Sol, Fá. Então, do Fá para o Sol, nós temos tom. Tom é uma segunda maior, ou seja, nós vamos precisar mexer nesse intervalo só uma vez. Então, Sol, Fá e Sol. Pode mexer na nota dada? Não. Vocês só vão mexer na próxima nota, que é a nota da resposta de vocês. Então, não pode colocar nada no Sol, vocês vão ter que colocar no Fá. Então, o Fá está embaixo. O que vocês têm que fazer para aumentar esse intervalo? Vocês devem descer o intervalo, não pode subir, senão vai encolher mais ainda. Então, Sol em cima, Fá embaixo. Para aumentar ele, eu vou descer. Então, o que eu vou colocar no Fá? Um bemol. Então, agora eu tenho aqui uma segunda aumentada. Então, agora, para encerrarmos nossa aula, eu vou mostrar para vocês a diferença sonora entre os intervalos aprendidos nas aulas anteriores, com os intervalos aumentados e os intervalos diminutos. Então, primeiro nós vamos ver a diferença dos intervalos aprendidos nas aulas anteriores e os intervalos aumentados. Então, primeiro eu vou tocar o intervalo de primeira justa e depois o intervalo de primeira aumentada. Agora eu vou tocar um intervalo de segunda maior e depois um intervalo de segunda aumentada. Agora eu tocarei um intervalo de terça maior e depois um intervalo de terça aumentada. Intervalo de quarta justa e intervalo de quarta aumentada. Intervalo de quinta justa, intervalo de quinta aumentada. Intervalo de sexta maior, intervalo de sexta aumentada. Intervalo de sétima maior e intervalo de sétima aumentada. Intervalo de oitava justa, intervalo de oitava aumentada. Agora nós veremos a diferença sonora entre os intervalos aprendidos nas aulas anteriores e os intervalos diminutos. Então, primeiro eu vou tocar o intervalo de segunda menor, lembrando que não existe intervalo de primeira diminuta, né? Então, por isso que eu vou começar do intervalo de segunda menor, né? Lembrando que a gente coloca alteração numa primeira justa, ou ele se torna um intervalo de primeira aumentada, ou podemos chamar de semitom também. Não existe primeira diminuta. Então, segunda menor e depois uma segunda diminuta.
terça menor e uma terça diminuta. Quarta justa e quarta diminuta. Quinta justa e quinta diminuta. Sexta menor e sexta diminuta. Sétima menor e sétima diminuta. Oitava justa e oitava diminuta. Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida podem entrar em contato para resolver os exercícios ou esclarecer algumas dúvidas. Até a próxima aula!